os dias, a cada instante, Senhor. Essa casa é sua, Senhor. Esse lugar é seu, Pai. Aleluia. Louvado teu nome, louvado teu nome. Diga mais uma vez para Ele. Se você puder levantar suas mãos o mais alto que você possa nessa noite. Se despojando de toda a tua preocupação, se despojando de tudo que durante este dia ocupou teu coração, se despojando dos teus medos, das tuas dores, das tuas preocupações, se despojando nessa noite dos fantasmas, das dúvidas, das confusões, das angústias, despojando nessa noite de toda a adversidade. Aleluia. Diga mais uma vez a Ele a glória. Soberano, soberano, soberano. Louvado teu nome, Senhor. Desenvolva a atmosfera do seu Espírito, Senhor. Desenvolva a atmosfera do seu Espírito Santo, Senhor. Desenvolva. Desenvolva essa atmosfera, Senhor, da tua presença. Na tua vida, Senhor. Aleluia. Faz todo medo fugir, Pai. Toda incerteza, Senhor. Vem, Senhor. Todas as coisas, Senhor. No teu nome. Em seu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Forte aplauso, Senhor. Esta noite. Graças a Deus. Aleluia. Pastora, cansa para cá, Tiele, para mim, por favor. É isso aqui. É isso mesmo. Os irmãos podem sentar, graças a Deus. Mais uma noite de quinta-feira. E nós estamos aí para louvar, agradecer ao Senhor através da vida que Ele mesmo nos deu. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Alguém está com frio aí? Hã? Não, né? Pois está bom, né? Graças a Deus. Bem, eu quero compartilhar de antemão a palavra de Deus com você. Deus tem sido generoso e bom conosco, né? Tem cuidado de nós, tem provido muitas coisas. A gente pensa que vamos ficar na escuridão, o Senhor surge, né? E nos dá a vitória, amém? Eu quero que você, cadê que a tia, deixa ela ali, ela vai colocar para mim ali, já colocou, segura nessa aí. Se eu pegar só no esboço aqui, aleluia, aleluia. Tem alguém de aniversário esse mês? Nós comemos um bolo aí ainda até o final de agosto. Não tem ninguém de aniversário. Se tiver de aniversário, me convide, irmãos, que eu estou a fim de comer mais bolo ainda esse mês. Mês ao menos do doce. Graças a Deus. Bem, a gente vai pular um pouco aqui hoje, né? A gente vai falar bastante coisas no livro de Lucas, então a gente vai lá, a gente vai começar pelo capítulo 14 e 15, a gente já tem ele aqui, né? Nós vamos ver nova versão internacional. Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Não.
Dudu, seja bem-vindo, Marta. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a gente já tem aqui o capítulo 14 de Lucas, 14 e 15. A gente vai trabalhar hoje bastante assim o Lucas, né? Vai trabalhar bastante o livro de Lucas hoje assim. E vai ser um pouco de um sermão meio que expositivo, mas tem algo bem gostoso assim que eu quero poder partilhar com os irmãos. E espero que o que você e eu vamos ouvir da parte de Deus hoje abra um pouco mais ainda os teus olhos. E lembra que a gente disse que quando a gente chega diante da palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao abrir a sua Bíblia, abra também seu coração. Amém? Para que você possa entender tudo que Deus tem, né? E vão orando também por nós, porque provavelmente em setembro a gente vai organizar uma outra série aí, vai estar todos os obreiros vão estar incluídos nessa missão. A gente vai orar junto, vamos ver o que a gente vai trazer da parte de Deus para esse povo maravilhoso, que o povo é bem faminto aqui, o povo gosta de comer comida, né? Gosta da palavra, graças a Deus. Bem, hoje eu quero, através do livro de Lucas, eu quero falar sobre duas coisas que são super importantes. Eu quero falar sobre familiaridade versus intimidade com Deus. Amém? Quero falar sobre isso, porque a gente vê bastante esse tema assim dentro da palavra de Deus. E hoje você vai ver muito véu caindo dos seus olhos hoje, assim, muita coisa vai cair dos seus olhos, assim, porque a presença da palavra, ela vai permitir isso. O Senhor, Ele age com a sua palavra. Amém? E muita cena assim dentro da palavra de Deus, muita história que a palavra de Deus narra. Hoje você vai conseguir, eu vejo que Deus vai abrir algumas janelas para você entrar lá dentro assim, e se prepare para se alegrar mesmo, que uma alegria do Senhor tome conta do teu coração. Amém? Tome conta do teu coração e lembre-se que Ele está aqui. Amém? E se Ele está aqui, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Então, eu quero falar sobre familiaridade e intimidade com Deus. Sabe que a familiaridade, ela muitas vezes, estou falando em relação a Deus, eu estou falando de familiaridade em relação a gente. A familiaridade, muitas vezes, ela é uma barreira. Uma barreira. Porque familiar, prestem atenção nisso, ser familiar não quer dizer que é íntimo. Entendeu? Ser familiar é uma coisa, ser íntimo com Deus ou de Deus é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. A gente pode ver isso por dentro da palavra de Deus, a gente vai ver isso aqui dentro da palavra de Deus, entendeu? Não vou explicar as definições assim, o conceito de familiaridade e de intimidade, porque isso aqui é algo bem de fácil entendimento nosso. Nós todos sabemos o que é viver em família, sabemos o que é ter intimidade com os membros da família, então é algo muito simples de entender. Mas nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Por que isso? Nós vamos ver isso dentro da vida dos discípulos, daqueles homens que foram escolhidos pelo Senhor. Amém? Amém. E eu não sei se quando você lê a Bíblia, desculpa, se quiser me trazer um pouco d'água, quando você lê a Bíblia, se você percebe que às vezes parece que tem alguns discípulos que durante todo o tempo que eles viveram lá de Cristo, em torno de uns 3 anos e pouco, parece que 3 anos e pouco foi muito pouco ainda, que parece que tem alguns deles que são tão distantes do Senhor, mesmo o Senhor estando tão perto deles, né? Parece que, como eu percebo isso? Como é que você percebe isso? Toma um pouquinho d'água, só um pouquinho. Como eu percebo isso? Como é que você percebe isso? Porque ele está sempre perguntando para eles assim: o que vocês dizem que eu sou? Né? O que vocês dizem que eu sou? Entendeu? Ele está sempre perguntando para eles, porque ele está percebendo neles que ainda a ficha não caiu por completo. Poxa, mas eles eram escolhidos, gente. Eles eram pessoas que foram escolhidos para se tornarem os porta-vozes de Deus depois, discípulos que iriam disseminar
a missão do Senhor. E muitas vezes a gente percebe que esses camaradas, eles ainda, parece que ainda eles estão com um sério problema. Um sério problema de intimidade, né? E não é uma vez, são várias as vezes. Várias as vezes que Jesus se depara com eles e ainda parece que a ficha não caiu. Mesmo vendo tantos milagres, mesmo vendo tantos prodígios, mesmo sendo ensinado muito mesmo, sendo pesado e sadio, ainda parece que a ficha não caiu. E aí a gente percebe então que familiaridade versus intimidade são duas coisas diferentes. Porque às vezes você pode ser muito familiar, mas ser zero em intimidade. Entendeu? Ser zero em intimidade, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Isso é muito sério. E Deus vai nos ajudar hoje a aprender alguns segredos que estão lá no coração de Deus, sabe? Tem muitas coisas que estão lá no coração de Deus e que nós temos que, através da oração, acessar aquilo que está no coração de Deus. E tu diz, pastor, mas o que está no coração de Deus? Está no coração de Deus, está derramado aqui. Mas muitas vezes parece que a gente está flutuando, porque a gente lê e não entende, a gente lê e não compreende. Às vezes tem algumas coisas que parecem um livro selado para nós, né? Parece que aquilo está tudo selado, está tudo escrito em inglês, tudo escrito em alemão ou escrito em japonês, parece que você lê, mas não pula nada dali. E eu acredito que alguns de nós até se frustram em relação a isso. Mas nós não podemos perder a persistência, a perseverança de continuar batendo para que o Senhor abra a porta da palavra para nós, para que nós possamos ter acesso, porque a palavra fala sobre um acesso que nos permite experimentar a boa vontade de Deus, né? E Ele quer que nós realmente estejamos à mesa dele. Ele quer que nós realmente estejamos à mesa dele, porque Ele tem muitos segredos. Diga para o teu irmão, Ele tem muitos segredos. Ele tem muitos segredos. Diga para o teu irmão, a mente dele está carregada de pensamentos que vão nos fazer bem quando nós escutarmos da parte dele, amém? Apesar que os pensamentos dele estão estabelecidos aqui, poucos deles aqui dentro da palavra, mas já é o bastante para nos ajudar. E quando nós acessamos essa vida com Ele, nós podemos, irmãos, entender melhor os caminhos do Senhor, amém? Nós podemos entender melhor os propósitos do Senhor. Nós podemos entender melhor a forma como esse Deus ele trabalha, a forma como esse Deus ele realiza as coisas, a forma como esse Deus ele projeta as coisas para nós, amém? E só que nós precisamos aprender a acessar, nós precisamos aprender a pegar aquela chave que vai abrindo os cadeados que ficam às vezes selados para nós, né? E muitas vezes nós desistimos, ou às vezes não nos sentimos nem mesmo interessados. Aquilo não é para nós algo atrativo, amém? E às vezes nós nos jogamos com tudo dentro, obrigado, mano, dentro de um culto, e querendo num culto como esse, que Deus, Ele, por favor, abre de uma vez essa porta, eu quero entrar, Senhor, eu preciso. Eu tenho visto nesses últimos cultos dessa igreja, né? Eu tenho visto, e não só eu mesmo, mas também os colegas de ministério, em meio a toda a crise espiritual que a igreja tem passado, em meio a muitas dificuldades que a igreja tem passado, mas nós temos aprendido a ser igreja, temos ido e não podemos desistir, porque nós não somos os primeiros e nem o último a passar por crises e por dificuldades. Porque a palavra diz que ela vai terminar gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma, né? É o que a palavra diz, amém? Eu me agarro na palavra, porque a palavra é Deus falando conosco, amém? Mas Deus, Ele quer que nós aprenda hoje, diga assim, aprenda hoje o que é familiaridade e o que é intimidade com Deus. Eu não sei se
se você já leu toda a Bíblia ou ainda não leu parte da Bíblia, ou não leu nenhuma porção, mas eu digo mais uma vez, leia. Leia a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias que têm planos de como você pode ler a Bíblia num ano, né? Hoje tem um smartphone, se você ler tantas porções durante o dia, daqui a pouco você chega lá para conseguir ler toda a Bíblia, toda a carta de amor de Deus para mim. Bem, e quando nós começamos a ler a parte do Evangelho, tem essa divisão, Antigo Testamento, Novo Testamento. No Novo Testamento a gente tem algo chamado, né, dentro da teologia, chamado de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos sinóticos, eles são evangelhos que quase eles todos, eles trazem a mensagem semelhante, entendeu? Traz uma mensagem semelhante, às vezes os mesmos fatos que são narrados lá em Mateus, eles também são narrados em Marcos, eles também são narrados, ótimo, também narrados em Marcos, narrados em Lucas e algumas coisas em João. Mas eu não sei como é que você lê a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem, né? Eu tenho pessoas aqui, pastora Maria, pastor Jair, que na verdade eles têm uma formação teológica, né? Fizeram seminário durante um tempo e se formaram. Até com, como é que é o nome do coisinho aqui? A toga. Eles se formaram na escola. E a igreja era uma igreja que ensinava muito, certo? Uma igreja que trabalha com ensino direto. Então, eles têm formação teológica. E é interessante assim, irmãos. Interessante assim, ó, que não apenas eles, mas como você que é um bom leitor da palavra de Deus, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, eu não sei se você percebe isso. Alguns dizem, não, a Bíblia foi escrita por homens. Com certeza. Ninguém está dizendo que não. As únicas palavras que não foram escritas por homens aqui, sabe quais foram? Sabe quais foram? A que foi escrita em pedras, que foi o próprio dedo de Deus. E depois na parede do rei de Nazar, lá foi Deus escrevendo. O resto que existe aqui, Douglas, são inspirados por Deus para os homens escreverem. Mas toda ela, como diz em Timóteo, toda ela é inspirada, certo? Ela é inspirada por Deus. Aquilo não nasceu no coração dos homens, nasceu no coração de Deus. E por isso esse Deus, Ele guarda a sua palavra do erro. Alguns homens tentam provar que a palavra de Deus ela é contraditória, ela se contradiz e ela tem muitos erros. Pode ter erros de tradução de alguém que traduziu, mas não no ser da sua essência, na mensagem que ela quer passar para nós. Mesmo assim, aleluia, aquilo que os homens se apegam para tentar desconstruir a nossa fé, desconstruir a palavra de Deus, o Espírito de Deus que estava por trás de todos aqueles homens inspirados, Ele não deixa. Ele não deixa, amém? Ele não deixa, Ele guarda a sua palavra do erro, amém? Então, quando nós começamos a estudar a palavra, a gente percebe assim, não sei se você já viu isso, porque tu precisa ler a palavra e tentar entender o contexto histórico daquilo que estava acontecendo. Depois tu lê a palavra e começa a ver qual era as pessoas que Jesus estava querendo comunicar aquela mensagem naquele momento. E depois tu percebe os elementos que existem naquele lugar. Entendeu? E aí começa uma coisa conectar com a outra e juntar com a outra. Aí você vai entendendo. Uma parte aqui, uma parte ali, uma parte lá. Mas às vezes quando tu está lendo, parece que algumas coisas elas são bem cronológicas assim, sabe? São colocadas em sequência. Como no livro que eu vou ler aqui para vocês, Lucas, vamos ficar no livro de Lucas hoje. As coisas parecem que foram colocadas assim em sequência. Aparece Jesus pregando, depois aparece Jesus andando por cima da água, aí depois logo vem Jesus entrando num vilarejo curando as pessoas. Você percebe que é tudo colocado certinho assim.
assim, né? Grande parte dos evangelhos, e para mim o que mais é cronológico, assim, sequencial, é o livro de Marcos. Eu chamo ele do evangelho, não sou eu, mas os teólogos chamam ele do evangelho da ação. Jesus sempre, né, em ação. Então é interessante que há essa ordem sequencial, cronológica, aonde você vai vendo um evento após o outro acontecendo. Aí você pergunta assim, talvez você nem pergunte, você só lê, mas também você não fala, por que Deus colocou assim? Não, foi os homens, pastor Jair, que colocaram dessa forma. Gente, até mesmo os tradutores, até mesmo os escritores, aqueles que inspiradamente escreveram, aparentemente eles colocaram as coisas para ser desse jeito. Mas lembra que uns foram quem escreveram, outros foram quem traduziram, e muitas vezes foram outros que organizaram esse chamado cânon, que eles chamam de cânon, é uma lista de livros inspirados. E esses homens, eles tinham também o Espírito do Deus vivo como nós, mas eles não eram pregadores, pastor, eles não eram cantores, eles não eram administradores da igreja, eles não eram profetas, mas eles eram homens como nós, que Deus deu a eles outros dons, para que eles pudessem também, debaixo daquele conhecimento que Deus deu para eles organizar gramaticalmente, né, a palavra do Deus que inspirou eles. Entendeu? Então Deus sempre teve e sempre terá em todo o tempo, irmão, homens usados por Ele em todas as áreas que Ele precisar. Em todas as áreas que Ele precisar, Ele tem. Quando Ele precisava de homens que fizessem peças que eram importantes dos cultos dele, Ele ungia aqueles homens, Ele enchia aqueles homens com o Espírito dele, aqueles homens pegavam, né, algo e transformava em uma arte. Você está entendendo? Você está entendendo? Então esse é o teu Deus. Esse é o seu Deus. Ele é muito maior do que você possa imaginar, né? Se o homem é criativo, que deixa para esse Deus, que é muito mais criativo. Você acha que a sua mulher é bonita? Acha que ela é bonita? É criação de Deus. Ele não é bom, né? Eita, glória. É bom mesmo, né? Esse Deus, né? Está vendo? Quando você achar essa cara metade no céu, você vai entender qual é o Deus. Né? Agora, Ele é um Deus criativo, pastora Maria. Então, Ele inspirou homens, irmão Paulo César, para analisarem debaixo da orientação dele o que realmente era inspirado, o que não era, o que realmente era dele, o que não era. Só que nem Deus diz assim, ó, isso aí foi homem que escolheu, isso aí foi homem que fez. Mas muitos dos nossos alunos de faculdade aqui hoje, que são alunos de faculdade, nem tudo o que vocês estão aprendendo, vocês têm a certeza de que esse conhecimento, essa veracidade era real. Mas mesmo assim, nós aceitamos, sem questionar, né? Imagina o nosso Deus. Para que vocês quiserem uns estudos mais aprofundados, né, pastor Jair? Nós não somos autoridade nisso, mas a gente sabe, a gente pode partilhar um pouco dessas coisas, da parte de como foi feita, livros apócrifos, livros poéticos, livros inspirados, cânon e todas essas coisas, né? A gente tem muita coisa para dividir com a igreja do Senhor. E é interessante que, como eu falei, quando a gente olha para o livro de Lucas, a gente vê essa sequência, essa ordem cronológica. Mas por que Deus permitiu, irmã Maria Paz, que isso estivesse ali? Por que Deus permitiu, Guilherme? Gente, nada que está ali está por estar. Se alguma coisa está ali, é porque Deus quis que estivesse ali. Se Ele fez e permitiu que fosse essa sequência, Diogo, essa cronologia dentro da história, é porque Ele sabia que seria importante para mim e para você, e ao mesmo tempo, ali há um princípio espiritual, ali há uma revelação, ali há uma palavra de Deus, que no tempo dele vai sair da superfície, ou melhor, ali da
vai iluminar o nosso rosto, o nosso coração. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Quantos creem nisso, digam aleluia. Porque é assim que Deus, Ele coloca as coisas. E quando a gente olha para outros livros, a gente percebe que, olhar para Gênesis e Apocalipse, parece que eles se casam. O Gênesis é como se tudo tivesse perdido em alguns momentos. E Apocalipse parece que tudo foi resgatado. Entendeu? É a palavra de Deus perfeita. E esse Deus é o nosso Deus. É o nosso Deus. E Ele quer, quando Ele faz isso, Ele quer que nós aprendamos um princípio espiritual. E hoje a gente vai olhar aqui. Vamos olhar no livro de Lucas, capítulo 14. O 14, versículo 15. Mas antes de nós ler, Catiele, o 14 e 15, nós vamos para o 18. 18 de Lucas. Quem já leu o livro de Lucas, capítulo 18? Ou já leu o livro de Lucas? Né? Puxa, uma história, tem várias histórias dentro desse livro. Mas tem uma ali que se destaca muito, né? Se destaca muito porque no versículo, capítulo 18, versículo 1, a história que mais aparece ali é de um pequenininho que se tornou um gigante, né? Fala sobre Zaqueu. Bastante o tema central ali, bem dizer, é Zaqueu, né? Ela começa falando: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e bem obedecer, até chegar lá a parte de Zaqueu, que é linda, que a gente vai ler daqui a pouco. E olha que interessante, vou mostrar uma coisa para vocês aqui para entender. Então, no versículo 18, no capítulo 18, olha bem, nós temos uma coisa. No capítulo 19 nós temos outra coisa, meu aluno. E no capítulo 14 nós temos outra. Às vezes, aparentemente, parece que aquilo que teria que vir depois, veio primeiro. E aparentemente aquilo que tinha que vir primeiro, maluco, veio depois. E essa gente fica assim: peraí, mas devia ter sido colocado aqui. Deus não se engana. Deus sempre coloca tudo na ordem como Ele quer. Bem, no capítulo 18, nós vamos explorar esse texto. E nós vamos ver a interessante, a fascinante e a poderosa história de Deus salvando, né, um milionário. Um milionário chamado Zaqueu, né? Calma, não vou chegar lá, né? Um milionário, ela só botou aqui no anel o versículo 1, calma aí, segura, eu falei que ela colocava só o 18, entendeu? Então, Jesus salvando um milionário. Mas olha que interessante, no versículo do capítulo 19, no capítulo 19, nós temos uma outra situação, tá? Nós temos uma outra situação. No capítulo 19 nós temos Jesus de novo. Olha como é lindo isso. De novo, uma outra cena, certo? Salvando alguém também. E essa pessoa também é quem? Alguém rico. Alguém rico. Nas duas cenas, diga assim, nas duas cenas, nós temos Jesus salvando pessoas. Nas duas cenas, nós temos Jesus salvando pessoas. E é interessante, gente, é interessante, igreja de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu achar aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, guarda só um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Melhor, desculpa, eu errei aqui. 18 é o jovem rico, tá? Olha bem, olha o número 18. Põe o 18 para mim, Tati. 18, versículo 19. 19. 18 e 18, cara. 18 e 18, põe o 19. Tá? Isso. Olha bem, nós temos, então, eu errei aqui. No 19 a gente tem Zaqueu, e no 18 nós temos o jovem rico. Agora olha que interessante, gente.
E nas duas situações ele quer salvar as pessoas, Guilherme. Nas duas situações. E na primeira situação, ele chega em alguém rico. Rico. Na primeira situação ele chega em alguém rico. E na segunda ele chega também em alguém rico. Mas ele está sempre como aqui nessa noite. Ele está preocupado em qual é a tua necessidade. O que te traz aqui? O que te faz vir aqui? A cada culto. O que te faz servir a Deus? O que te faz querer a presença desse Deus? O que te faz querer estar perto desse Deus? Porque, como eu tenho dito, eu tenho visto algo nos cultos em meio a toda a crise que a gente tem vivido, e eu tenho visto que isto é a resposta de Deus para a forma como as pessoas estão se aproximando dele. Aleluia. A forma como as pessoas, pastora Maria, estão se aproximando dele. Aqui, quando a gente vê essa parte do jovem rico, a gente percebe o quê? O que ele começa a dizer para o Senhor? Certo homem importante perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta desse homem. O homem era milionário, irmã Rose, e ele diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o que o Senhor diz para ele no 19, Cátia? Olha, acompanhe comigo, porque você vai pegar algo muito lindo aqui, né? 19, por que me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Joga o 20 para nós. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Continua. E tudo isso tenho, e ele disse então, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois venha e siga-me. Olha que interessante, Jackson, o pastor Jair, isso. Às vezes a palavra de Deus ela traz para nós algo assim que nos impacta, porque Jesus está dizendo aqui, ó, há pessoas que se aproximam dele como esse aqui, e eles chegam: Senhor, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E o Senhor diz: ele chama bom. E o Senhor diz para ele: bom é um só Deus, aquela coisa toda. E aí o homem se justifica e diz: eu tenho feito tudo o que a lei manda. Eu tenho feito tudo o que a lei manda, né? Tudo, eu tenho guardado essas coisas desde quando eu era jovem. Irmãos, nós temos que tomar cuidado da forma como nós nos aproximamos de Deus, porque se você vir baseado diante de Deus naquilo que você faz, naquilo que você pensa que você é, naquilo que você consegue fazer pelo teu próprio braço, você cuide a forma como esse Deus, ele vai elevar o padrão daquilo que você está dizendo que faz, está dizendo que é. A gente percebe que esse homem, ele não olhou para Jesus da forma certa. A palavra diz que Jesus, ele veio para cumprir a lei. Cumpriu a lei. Ele cumpriu. Esse homem está dizendo o quê? Que ele havia feito tudo o que um homem da época dele, que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia as regras, que não eram poucas, chegava a 613 leis que eles tinham. Existia lei cerimonial, lei civil.
lei de caça, lei de guerra, lei disso, lei daquilo. Existia a Torá deles, os 10 mandamentos. E é interessante que quando o homem diz isso para Jesus, pastora Maria, quando o homem diz isso para Jesus, irmã Sara, o Senhor estava dizendo para ele o quê? Você está achando que para herdar a vida eterna, você está baseado em você fazer, em você ser, em você ter, em você chegar. Lembra que eu preguei aqui? Que a lei dizia: se hoje obedecer as minhas palavras, certamente essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas, em Deuteronômio, mas se você não obedecer, peste, castigo, tribulação, angústia e tantas outras coisas. A gente lê só a primeira parte, mas não lê a segunda. E eu te alcançar, pastor Marias. É verdade. Então, em outras palavras, todo aquele que queria se justificar pela lei ia ser julgado pela lei. E aquele cara chega lá e diz: ô mestre, aquela coisa toda, tudo isso eu tenho feito. E o Senhor diz: espera aí, a palavra diz que se tu guardar a lei e errar num ponto dela, te tornou transgressor de todos os outros pontos. Porque a lei é olho por olho, aí algumas partes, dente por dente. A lei você tem que obedecer para poder receber de Deus. O que a palavra diz aqui? Depois de ouvir tudo aquilo, uma coisa te falta ainda. Tu quer ser perfeito? Vai e vende tudo que tu tem em nosso pobre. O que ele fez? Não pôde suportar. Era a mesma coisa que tu dissesse assim: ó, ainda que está tentando te justificar pela lei, eu tenho mais uma coisa ainda que está faltando para ti aí. Faz só isso aqui. Se tu guardou isso aqui a vida inteira, isso aqui não é nada para ti agora. Se observou isso aqui a vida inteira, isso aqui não é nada para ti agora. Mas ele tropeçou. E a palavra de Deus diz claramente para nós, que quando o homem ouviu aquilo no 23, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Bota o 23 para nós, cara, diz o 23. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil o rico, né, entrar no reino de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Olha para mim. Familiaridade não gera intimidade. Se familiar a palavra, se familiar as coisas, aos cultos, às normas, não gera intimidade. Lembra que Paulo disse: se eu quiser me justificar, pastor, por ser familiar, em outras palavras, não posso, porque eu sou hebreu dos hebreus, Paulo dizia. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim. Segundo o zelo que é na lei, eu fui perseguidor da igreja. Está entendendo? Mas a familiaridade não gera intimidade. Então, aquele homem, pastor Jair, ele achou que por ser familiar a tudo que ele conhecia, irmão Lu, aquilo era o bastante para gerar intimidade com Deus, mas não era. E a palavra diz que ele saiu. Vamos pensar assim, ó. Jesus diz, como Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem, dá uma porção aos pobres, e terá um tesouro na vida. Ele foi embora. Porque todo mundo que se quiser justificar diante de Deus por aquilo que está fazendo, ele vai elevar o nível, ele vai elevar o padrão, sabe? Olha bem, 2 homens. Agora no versículo 19. Coloca o 19 para mim, Cátia, agora.
chegar lá para o fim já, porque já a hora está correndo muito rápido. Lá no final já diz assim, olha bem, no 19:6, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Então ele desceu rapidamente, aí já está lá o Zaqueu. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Esse que desceu rapidamente foi Zaqueu. Jesus olha em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Olha que interessante. Ambos eram ricos. Ambos eram ricos. Joga o outro. Pode jogar outro versículo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Continua. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa extorquir, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Lembra que eu falei para você no penúltimo culto? Se Deus conseguir entrar no teu coração, Ele entra na tua vida. Se Ele dominar o teu coração, Ele dominará os teus impulsos. Mas se Ele não dominar o teu coração, Ele não dominará mais nada na sua vida. Aquele que domina o coração, a mente da gente, Ele domina nossos impulsos. Ele domina quem nós somos, irmão. Zaqueu não conhecia tanto como o publicano, como aquele guardador da lei conhecia. E o guardador da lei chegou diante do Deus encarnado e disse: tudo isso eu tenho feito. Deus elevou o padrão, o nível. Mas para esse aqui não. É para esse não. Porque para esse, quando ele ouviu a palavra e recebeu Jesus, ele não ficou dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu faço aquele outro. Ele não disse isso. Ele simplesmente, ele reconhece a sua necessidade, reconhece que diante de quem ele está, a nossa justiça, como diz a palavra, é como um trapo de imundícia. Ela não é nada. Sabe o que é isso? Pastora Marisa pregou, Manu pregou, Pastora Maria pregou. Isso é graça. Isso é graça. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos se auto-justificar porque eu estou fazendo, porque eu estou sendo, porque eu fiz muito pela igreja. Não. Quando as coisas viram regras, elas perdem o prazer. As regras têm que existir, mas o prazer tem que dominar. Zaqueu, ele sentiu a graça. Ele foi encontrado pela graça. E quando ele foi encontrado pela graça, a graça entrou no coração dele. E quando a graça entrou no coração dele, ela entrou também no bolso dele. Quando a graça entrou no bolso dele, ela entrou no lar dele. Quando a graça entrou no lar dele, ela entrou em tudo aquilo que Zaqueu tinha. Está vendo como isso é lindo? Se Deus entrar no teu coração como Ele quer entrar, tudo que você tem dificuldade de ser e exercer será mais fácil. Alguns estão lutando contra o pecado há tanto tempo e não conseguem vencer o pecado, porque, desculpa, alguns de nós estão vivendo por aquilo que está tentando se justificar pelas suas próprias forças, Deus. Mas existe um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Irmão, se não fosse pela graça, eu não estaria aqui. Se não fosse pela graça, nós não estaríamos aqui. Olha que interessante, pastor Jair, as mesmas histórias, as mesmas pessoas.
Mas olha quando Deus consegue entrar no coração de alguém, não pela teoria daquilo que diz que está fazendo, mas pelo Espírito vivo que produz a vida. E nós pregamos o fruto do Espírito durante o mês de agosto e julho. O cara abriu o coração para a graça. Jesus não precisou pedir oferta. Ele diz: o que eu tenho tirado dos outros, eu vou dar. O que eu tenho feito, eu vou corrigir. O que eu tenho estragado, eu vou tentar. Você está entendendo? Jesus não encontrou dificuldade em alcançar aquele homem, porque quando ele entrou no coração de Zaqueu, quando a graça, diga a graça, ela entrou no coração de Zaqueu, ela entrou na casa dele também, ela entrou em todos os seus recursos também, ela entrou em todas as suas riquezas também, todos os seus impulsos também. Aleluia. Ele disse: Senhor, e o que o Senhor disse? Hoje veio salvação a isso. Olha para mim, a salvação não é uma obra do pastor Leandro. A salvação é a obra do Espírito Santo de Deus, porque a minha Bíblia diz e a tua diz que é Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é eu que convenço, mas é Deus que convence o homem. E o que nós precisamos nos nossos dias é que o Espírito de Deus, ele convença o homem de tudo aquilo que ele precisa ser convencido. Aleluia. Diga glória a Deus. Aquilo que a lei, diga aquilo que a lei não pode fazer, a graça pode fazer. Aquilo que a lei não pode fazer, a graça, ela pode realizar. A graça pode realizar. Está vendo, irmãos? 2 homens. Um desceu triste com a Sandra, com tudo que possuía. Outro ficou vazio de tudo que tinha, mas desceu justificado, feliz, realizado. Familiaridade não é intimidade. O outro ficava só espiando de longe. Vai cair a ficha agora de alguns aqui: pastor, mas a irmã chegou ontem no culto, estou tanto tempo ali, e já Deus batizou com o Espírito Santo. Você disse: Deus é Deus que sabe, eu não sou Deus para dizer batiza ela e aquela não. Senhor, mas ele não chegou onde? Ele já está todo aleluiado. Olha, irmãos, às vezes você está guardando muito tempo a palavra, mas está querendo impor nos outros uma coisa que nem você consegue fazer. Se você quiser, não perturbe os outros, só glorifique a Deus. Mas tem que ser a graça. Pastor, mas como? O fulano chegou agora e já está todo aleluiado. Sabe o quê? Fulano se entregou na graça. Ele abraçou a graça. E você está tentando viver só apenas pela regra, apenas por isso, apenas por aquilo. Irmão, todos os que quiserem viver pela lei não vão adiante, não vão conseguir chegar lá, porque o padrão de Deus vai ser elevado. Mas se você quiser viver pela graça de Deus, que leva a nossa obediência séria, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, diga, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Coloca rapidão para mim 14:1 de Lucas. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou explicando aqui, mas é lindo. É lindo. 14:1. Olha o que está escrito aqui. Por isso, só um pouquinho. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Continua. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Segue. Jesus perguntou aos fariseus o período da lei:
Olha quem estava lá. Olha bem que está aqui. Olha quem estava lá. Sabe o que é perito? É alguém que sabe muito aquilo que está exercendo. A Bíblia diz que Davi não era um simples cantor, ele era perito naquilo que ele fazia. Perito. Havia só os caras, só elite, aqueles que entendiam vírgula, tio, J, as entrelinhas da lei. Agora, olhem para mim, gente. Hoje vai mudar a forma como você entra dentro dessa igreja. Para sempre. Vai mudar. Os caras convidam Jesus, marcam um jantar para Jesus, pastor Jair, e botam Jesus lá no meio deles. Mas volta o versículo para cima para nós, Catinho. Mais um pouquinho. Olha o que eles queriam fazer. Eles convidam ele para jantar na casa de um fariseu. Depois lá tem um monte reunido, só elite. E o que eles estavam fazendo? Observando atentamente. Jesus lá com eles, lá, e eles vamos trazer ele aqui, mas vamos só cuidando para ver o que ele vai fazer de errado. Vamos como é a etiqueta dele, como é que ele vai comer, como é que ele vai falar, como ele vai se conduzir aqui nesse momento. Os caras levaram ele para um jantar, para ficar avaliando ele. Se qualquer um de vocês me convidar para ir na casa de vocês, ficar me especulando, eu vou ficar chateado, eu vou embora, posso até ir, mas não volto mais. Não volto mais. Olha o que os homens fazem. Levaram ele lá e ficaram especulando para ver o que ele ia dizer. Botaram uma roda viva. Entendeu? Olha bem. Tem uma canção que diz assim, ó. Acho que é Dó. Você é bem... Dó, Sol. 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 Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Olha bem. Jesus estava numa casa onde todo mundo estava espiando ele, estava observando ele. Mas jogando os outros versículos. Mas na frente de Jesus tinha um homem lá. Não disse se ele era fariseu, não disse se ele era doutor da lei, mas havia muitos peritos lá. Os que sabiam estavam lá naquele jantar. Mas havia um homem doente. Continua. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei: é permitido ou não curar de sobre o sábado? Curar do sábado. Continua. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Vaza. Ali para casa. Continua. Então ele lhes perguntou. Ele viu. Ele conhece a cabeça de cascas pessoas. Ele viu com um monte de objeção lá na cabeça. Mas esse cara não podia fazer isso. Já pegamos ele não aqui. Né? Já pegamos ele não aqui. Porque segundo eles, não segundo Deus, segundo eles não dava, pela lei que eles tinham, que era tão rígida, que não podia curar no sábado. E Jesus disse: então, se vocês querem um motivo, vocês vão ter. Vocês vão ter um motivo. Então ele perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e eles chegarem num posto no dia de sábado, não irão tirar imediatamente? Continua. E eles nada puderam responder. Ele foi apertando. Continua. Quando, aí, segura aqui, que já é outra parte. Olha bem. Um filho ou um boi. Cara, amados, gente, cara, mulheres, como a gente está vendo a palavra de Deus? Quer dizer que pode deixar alguém morrer num dia desses, só porque a gente diz que o dia é sagrado? Bem capaz que geralmente o meu descanso é o domingo, às vezes, que o Caleb quer lá no meio do mar, aquela barranca abaixo, eu vou dizer: não, na segunda eu pego o Caleb, porque hoje eu devia descansar. Não, se Deus que eu diga que não vou ser obrigado a voar lá embaixo dos caídos.
Deus quer que não, alguém vai fazer eu ir lá. Tá entendendo? Agora, tá com uma corda lá, vai buscar o caneco lá embaixo. Gente, mas era uma pessoa. Entende que a bondade soberana de Deus, mesmo estando num lugar onde Deus não está se sentindo bem, diga assim, tem lugares que Deus não se sente bem. Sabe por quê? Porque Ele está ali só por alguém, está ali só para especular, para observar Deus. Não estamos ali porque realmente há uma necessidade do coração desse Deus. E aonde Deus está, pode ser um lugar hostil, pode ser um lugar onde Ele não se sente bem, irmã Jennifer. Mas a bondade dele é tão grande que ela se manifesta e resolve a situação de quem precisa, de quem se acha necessitado. Na festa ainda, na mesma festa, ele notou que tinha convidados que escolhiam os primeiros lugares. Escolhiam os lugares de honra na mesa de Jesus. Isso não pode ser palavra. Continua. Alguém convidaram para um banquete de casamento, não ocupa lugar de honra, pois pode ser que quem tenha sido convidado, alguém de maior honra do que você. Algum outro? E se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar para este. Então, o que ocupou o lugar de honra vai ter que sair dali e dar lugar para o outro. Entendeu? Agora, ele está naquela festa, eles estão observando ele, mas também está vendo muita coisa. Está vendo que os caras ali estão praticando, né, o favoritismo. Pega aquele lá, põe aqui, os lugares são os melhores, os piores mais para trás. Os que não são muitos irmãos ficam para trás, porque vocês estão tratando que nem nós, estão bem mais para frente aqui, né? Agora, sabe o que ele está vendo? Olha como é lindo isso. Ele está vendo que os filhos de Adão, diga os filhos de Adão. Os filhos de Deus são uma coisa, os filhos de Adão são outra coisa. Tá? Filhos de Deus, filhos de Adão. Tá? Ele está vendo que os filhos de Adão estão se sentindo superior, estão num grande orgulho, se achando melhor que todo mundo, e não sendo e não tendo nada. E ali está quem? Ali está Deus manifestado em carne. Ali está quem, sabe? Ali está aquele que é a plenitude, aquele que é a vida, aquele que é luz, aquele que é o caminho, aquele que é a eternidade, está ali. E aquele que quer a eternidade não quer o holofote de ninguém. Ele está ali para servir. Você está vendo? Olha que interessante. Adão tinha tudo. A gente pede tudo para Deus. E no tudo que a gente pede, sem Deus a gente perde e se desvia. Porque Adão não se desviou no mundo. Adão não se desviou no mundo. Adão se desviou no jardim, lugar mais seguro. Adão tinha tudo que cooperava para ele viver a vida com Deus. Tudo. Tinha Deus, tinha comida, tinha bebida, tinha descanso, tinha proteção, tinha tudo. E mesmo com tudo que ele tinha, ele se desviou. Agora o segundo Adão, Jesus, estava no deserto, não tinha nada. Glória a Deus. Tinha o frio da noite, tinha o calor do dia, tinha toda a dificuldade, toda a adversidade contra ele, e não se desviou da vontade de Deus. Não se desviou. De novo. Porque ele era Deus, ele não se desviou. Você é bem-vindo. Diga para ele: a casa é tua, Senhor. A casa é sua. Pode entrar, desvazio de mim. Vocês estão vendo? Desvazio de mim. É verdade, Deus. Irmãos,
Olha o que eu vou dizer para vocês. Tem lugares que Deus não se sente bem, porque Ele está sendo observado. A motivação que leva as pessoas ali é outra. Joga 19 de novo de Lucas para mim. 19 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode jogar ali na Cátia. Ali no 19, versículo 5. Olha bem para mim aqui. Quando Jesus nasceu, você lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Quando Jesus nasceu, em Lucas 2 ali, acho que é o 11, diz que daqui a pouco os pastores estão lá no campo. Estão lá no campo, como de costume deles, irmão. E daqui a pouco, a noite vira dia. E o que acontece? Multidão de anjos iluminam aquele céu diante dos pastores. E qual é a mensagem que eles trazem? Hoje, nasceu quem? Nasceu quem? Salvador. Em coro, nasceu quem? Salvador. Nasceu quem? Salvador. Entenda que por mais que ele seja chamado de mestre, por mais que ele seja chamado de rabi, mas ele tem um título cujo nome dele quer dizer Jeová Salvador. O propósito do Senhor é Salvador. Ele não pode ver ninguém perdido que ele não tem de salvar. Sabe o que aconteceu no dia que oraram pelo Tiago, irmão da prima da irmã Marisa? Pastor Gerard, acho que foi naquele momento da oração. Aleluia. Que a coisa lá deu uma melhorada. Sabe por quê? A gente sente que aquele momento é o momento certo de fazer aquilo. Sabe por quê? Uma pessoa doente, ela é a marca de um mundo, só um pouquinho, Jô, decaído. Crianças que nascem mortas, crianças que morrem precocemente, terrorismo, violência, fome, peste, doenças. Esse não é o reino de Deus. Entenda que no versículo 14, que nós lemos há pouco, a gente vê dois mundos paralelos ali. Primeiro a gente vê o mundo, Jesus entrando no mundo, e depois a gente vê Jesus trazendo as pessoas para o mundo dele. Primeiro ele entra, depois ele traz. Uma pessoa doente é como se ela estivesse aqui dentro de uma cova. Você tem que resgatar. A pessoa que é vítima de alguma coisa, você tem que ir lá e meter a mão e buscar, trazer aquela pessoa, porque ela não vai conseguir sair de lá sozinha. Não pode ignorar aquilo. Você tem que ir lá. Não pode ter dia de sábado. Tem que ir lá. Agora, não importa. Agora, olha que lindo isso tudo, Katia. Que mesmo ele não se sentindo bem naquela casa, ele fez um milagre. Porque a motivação de um coração de um não era a motivação do coração de todos. Mas
nesse versículo aqui. Se você quiser ler o 18 até o final, você vai ver que ele saiu daquela casa depois e foi para fora e as multidões, ó, coladas nele. E eu dizia o que para ele? Por que as pessoas seguiam ele? Porque alguns viam nele o quê? Um rei. Ele era um rei? Ele era um rei? Ele era um rei. Mas o propósito dele, que ele veio, é para ser rei? Rei é para ser rei? Não. O propósito dele era para ser mestre? Não. O propósito dele era para ser só milagreiro? O propósito dele, gente, era para salvar. Que hoje nasceu na cidade de Davi Jesus, o Salvador, ou o Salvador. Sabe que, se você olha ele como o padrão perfeito a ser seguido, o modelo perfeito a ser seguido, é assim que ele vai te olhar também. Caquete está me olhando só porque eu sou um modelo a ser seguido. Está me olhando só porque eu sou mestre. E muitos de nós esquecemos do Salvador. E hoje servimos só o mestre. Hoje servimos só o rabi, só o modelo padrão. Alguns só servem o rei, mas esqueceram que ele nasceu, e ele morreu, e ele ressuscitou como o Salvador. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero ficar na tua casa. Continua. Então ele, olha isso aqui. Então ele desceu rapidamente e recebeu uma alegria. Sabe qual é o ambiente que o Senhor gosta? Naquele ambiente que ele estava lá, a palavra de Deus, que Deus resiste aos soberbos. Faz um fundinho da casa para nós aí. Mas é graça aos humildes. Eu não sei, mas Ele sabe a forma que nós nos aproximamos dele. Quando ele foi para a casa de Zaqueu, ele viu neles, porque a palavra diz assim, ó, que publicanos e pecadores se ajuntavam para quê? Para ouvi-lo. Sabe o que é isso? Isso é intimidade, não é familiaridade. Isso é intimidade com Deus. E sabe quando você tem prazer de ouvir o Senhor? Eu tenho uma bronca que as pessoas começam a te querer ir embora, porque você não está desrespeitando o nosso Deus, mas o Deus que você está servindo. Quer dizer, minha filha não tem paciência de ficar, minha filha não tem paciência de me ouvir, minha filha está fatigada, minha filha, ela não tem mais paciência. Aquelas pessoas, Gatiele, estavam lá para ouvir ele. Coloca o 1. Estavam lá para ouvir ele. 19:1. Continua descendo. Vai descendo. Vai descendo. Continua. Olha aqui. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo que se hospedou na casa de pecador. Continua. Isso aqui é lindo. Jesus chegou na casa de Zaqueu. Ele disse assim, ó, pastora Maria, é esses lugares que eu gosto de habitar. Lugares que as pessoas mostram que precisam de mim de verdade. Não é uma falsa ideia, não é uma falsa aparência que precisa, não é um jogo que não existe. É quando ele percebe que realmente as pessoas precisam dele. Essa é a alegria, sabe por quê? Porque um pouco antes, ou melhor, não lembro se antes ou depois ali, ele fala sobre 3 histórias. Ele fala sobre a dracma perdida, ele fala sobre a ovelha perdida, e ele fala sobre o filho perdido. Está entendendo, Douglas? E de todas as palavras que ele diz, que aquela pessoa que encontrou moeda, aquela pessoa que encontrou ovelha, aquele homem que teve o filho de volta, o que aconteceu? Ambos, a alegria
e tenha assim: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou errante, mas não desiste de mim, Senhor. Senhor, eu sou um fracasso mesmo. Senhor, eu tenho defeito nisso. Senhor, eu tenho problema nisso. Senhor, eu tenho problema nisso aqui. Senhor, eu sou falho nisso. Deus não resiste a essas pessoas, irmão. Pessoas que se quebrantam, pessoas que reconhecem, Douglas. Agora se você fica assim, ó, sabe que que não tem condições nenhuma de permanecer de pé diante de Deus, mas está aqui, ó. Ah, não, estou. Deus resiste a gente, mas aqueles que reconhecem. Lembra lá no templo, o fariseu, eu estou diante de tudo, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. E o publicano nem olhava, ousava levantar os olhos assim, ó. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É essa igreja que o Senhor quer falar. É essa igreja que já entra no templo não achando que é melhor do que ninguém, mas que entra no templo para receber mais da misericórdia, mais do cuidado e do dolor, mais do amor, mais do perdão, mais da compaixão do Senhor. Não chega no culto a ficar voltando. O irmão sabe que tem que viver daquela forma retamente, mas até que ele chegue lá, olhe por ele. Até que ele chegue nesse degrau que você chegou lá hoje, olhe por ele, jejue por ele, não estrague todo o trabalho do Senhor. E se você se acha muito limpo para viver no meio de quem se acha sujo, procure lugares perfeitos. Procure lugares perfeitos. Você não vai encontrar. Porque se Jesus anda no meio daqueles que estão sujos, para tornar os sujos e limpos. Lembra? Ele saiu daquele jantar de homens que se achavam melhores, de homens que se achavam os mais perfeitos, os corretos, os que não erravam em nada. Lembra aquele que acha que sempre vai tudo certo, que acha que é melhor que todo mundo, está sempre observando se o irmão está fazendo alguma coisa de errado. Mas aquele que é salvo pela graça, aquele que conhece a graça, vai lembrar que ele achou que ele encontra força, porque um dia eu também vivi desse jeito, e foi a misericórdia de Deus que me mudou. Ele é Salvador, irmã Maria. Ele é, irmão Paulo, nosso Salvador. Se você está olhando para ele como rei, talvez você nunca vai vencer as suas maiores dificuldades na vida espiritual. Se você está olhando para ele como rabi, você nunca vai conseguir vencer todas as maiores dificuldades. Olhando como ele apenas como um padrão a ser seguido, você não vai. Mas se você olhar para ele hoje como um Salvador, ele vai estender a mão dele. E não importa o poço que você esteja, não importa as trevas que você esteja, não importa as dores que você esteja, ele vai tirar você daqui. Olha bem, Zaqueu não teve resistência. Mas Senhor, a irmã Miriam, eu não consigo ser firme por causa da irmã Miriam. Mas Senhor, eu não consigo ser firme por causa do Guilherme. Sabe o que me atrapalha? Sabe o que me atrapalha? É o Douglas. Zaqueu não disse isso. Porque quando o Espírito nos convence, nós olhamos para nós mesmos. E nós começamos a chorar. E nós começamos a lamentar. Não queremos saber quem está do nosso lado. Porque Deus tem ali para nós, maluco. E Ele começa a mostrar o nosso estado. Ele começa a mostrar a nossa sujeira. Ele começa a mostrar os nossos defeitos. Mas não para nos humilhar. Pode dizer, filho, ninguém consegue tirar você desse lado de pecado. Ninguém consegue tirar você desse vício. Filho, ninguém consegue tirar você desse impulso. Filho, ninguém consegue parar isso aí dentro de você. Se não for eu. E quando eu olho que algumas coisas eu não consigo
Eu dobro os meus joelhos e digo: Tu é o meu Salvador, Senhor. Tu é o meu Salvador, Senhor. Tu veio para me salvar. Aí alguns dizem: ah, mas será que a salvação ela é certa? Será que nós já estamos salvos? A salvação ela é tanto futura como presente. E o reino é tanto futuro como presente. Porque se nós não entendemos esse tempo e essa linguagem, e nos fazemos confusão. Você entendeu, irmãos? Salvador. Quando ele chega no lugar em que as pessoas elas demonstram que necessitam dele, a coisa muda. Teve um culto sábado aqui que ninguém queria ir embora. Manda essa gente embora, por favor. Vocês querem cantar até meia-noite? Manda para casa. Quanto mais cantavam, mais queriam. Sabe por quê? Porque a necessidade dos corações chegou diante de Deus e a resposta de Deus veio. A forma como você entrou no culto é o que vai resultar na resposta de Deus. Se você entrar só olhando e querendo apontar as pessoas, você vai levar o nível para ti. Não tem feito isso, não tem bate fotos aqui. Mas se você entrar com humildade, como Zaqueu, o Senhor, vou devolver, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmã, é como se Deus dissesse assim: glória. Senhor, eu vou fazer isso como se Deus dissesse assim: glória. O Senhor disse: hoje veio. A casa que Jesus gosta é aquela que sente a necessidade. Pastor, por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque muitos não têm necessidade de salvação. Muitos se acham justos, perfeitos, completos, não tem defeitos nenhum, porque sempre é Deus. Deus é para quem não tem direito. Deus é para quem tem problemas de caráter. Deus é para quem eles não sabem que Deus é para quem se acha que é um pecador e que precisa de um Salvador. Feche teus olhos. Onde você está? Feche só o olho. Feche os olhos. Você é bem-vindo. Cante comigo bem baixinho. Feche teus olhos. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Diga para ele: você é bem-vindo, Senhor. Você é bem-vindo. Teus olhos fechados, diga para ele: cara, a casa é sua. Pode entrar. Aquele que consegue entrar dentro do teu coração, ele consegue dominar os teus impulsos. Ele consegue dominar, aleluia, o teu ser. Ele consegue dominar tudo aquilo que para você como homem tem sido difícil de fazer. Aquele que consegue se sentir bem dentro de você. Ele vai operar as coisas que para você são impossíveis, as coisas que para você são difíceis. Deus quer se sentir bem dentro da casa que é você. Aleluia. Por isso eu te convido a jogar toda dúvida fora hoje, a jogar toda crítica, toda a auto-julgamento. Pra você, Jesus.
Quero que você se coloque de pé. Nós já estamos encerrando. Intimidade versus familiaridade. Familiaridade versus intimidade. Você precisa de um Deus Salvador. Você precisa de um Deus Salvador. Aleluia. 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 Lembre disso. Por que ele comia e bebia com os pecadores? Porque ele se sentia bem no meio deles. Porque eles reconheciam que eles eram. Reconheciam que eles necessitavam. E ele vê isso. O Senhor vê isso. Ele vê isso, pastor. E quando, se você quiser viver pelo padrão, ele vai levar. Como mestre, vai levar. Porque ele veio para ser salvador. E o que o mundo precisa é de um salvador. Ah, pastor, mas eu já recebi ele. Mas eu olho para mim mesmo. Quantas coisas ele precisa me salvar todo dia? Quantas coisas ele precisa me salvar todo dia, irmão? Porque ele é um salvador quando ele veio nessa terra. Para isso que ele veio. Para ser o nosso salvador. E nada alegra mais o coração de Deus quando ele consegue salvar você de alguma coisa do teu presente, momento, ou do teu futuro, ou de que você possa estar passando. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Familiaridade versus intimidade com Deus. A intimidade acontece quando a gente reconhece que precisamos. Alguns dizem, se Deus vir hoje eu vou ficar. Alguns dizem isso. Mas só em você dizer isso, lá no coração de você pensou assim, mas tem misericórdia de mim. Se ele vir hoje e ele escutar esse tem misericórdia de mim, você já vai estar justificado. Sabia? Pior que aqueles que é, se ele vir hoje, azar. Falei, aqueles que sentem, tem misericórdia de mim, Senhor. Quero acertar, mas estou errando tanto. Alguns que se escandalizam porque nós erramos muito. Mas vocês são igrejas, não podem errar. Mas vai chegar um dia que nenhum de nós vai errar. E nesse dia nós vamos marchar, subindo aos céus. Porque o Senhor disse que a igreja dele ela seria sem ruga, sem mácula, sem sombra alguma de coisas sujas. Então, ao você olhar para mim, você não está olhando um homem perfeito. Porque perfeito é aquilo que você olha no futuro. Você está olhando para alguém que está sendo transformado. Mas se ele se alegrou já em me encontrar, ele vai se alegrar, continuar a fazer a obra dele em mim, porque aquele que começou vai terminar. E quando você olhar para mim no último dia, já no espiritual, eu já vou ter que parecer o rosto de um anjo. Não porque eu me transformei num anjo, porque a graça de Deus nos fez me tornar aqui. Olha bem para o irmão que está ao seu lado. Olha bem para ele. Diga, irmão, você tem um Salvador. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Não importa os pecados, não importa as trevas, não importa o lodo, ele pode tirar você de lá. Ele vem até nós, irmão amigo.